Dando sequência ao nosso curso de fenômenos ondulatórios, iremos estudar um pouco mais sobre ondas sonoras. A onda sonora é uma onda mecânica que se propaga através dos gases, líquidos e sólidos, isto é, logo precisa de um meio para haver a propagação. É de uma frequência detectada pelo sistema auditivo e tem como característica de ser uma onda longitudinal, isto é, a propagação é a mesma do movimento que produz a onda. E as moléculas constituintes no meio se aproximam e se afastam umas das outras, elas se chocam e há o movimento da onda. As ondas sonoras são audives ao homem entre 20 Hz a 20 kHz, sendo que abaixo de 20 Hz a gente chama essa onda de infrassom. Acima de 20 kHz nós chamamos de ultrassom. Como ultrassons, isto é, acima de 20 kHz, nós temos um emprego na medicina para a realização de ecografias, ou também chamado de ultrassom. E também são utilizados com sucesso na pesca para identificar cardumes. Durante muito tempo foi usado nos sonares dos navios de guerra. Ainda é usado ainda. Na época da Segunda Guerra era usado o infrassom e era identificado os submarinos inimigos através do emprego desse equipamento, que trabalha com frequências acima de 20 kHz, que são frequências que nós não podemos ouvir. Mas os peixes conseguem identificar esses sons, sendo inclusive a baleia e o golfinho exemplos de animais que conseguem produzir sons na faixa de ultrassons e conseguem ouvir e realizam a pesca, realizam a caça através do ultrassom, usando o eco, né? Como exemplo de infrassom, que é abaixo de 20 Hz, nós temos os abalos sísmicos, isto é, erupções vulcânicas. Seguindo adiante, ondas sonoras. A medição da intensidade do som, isto é, o volume do som, através de uma unidade chamada W sobre M2, isto é, a potência dividido por metro quadrado. É uma pressão, né? É um tipo de pressão, essa intensidade sonora que atinge os nossos ouvidos. Existe uma fórmula, né? Mas é mais comum, ao invés de trabalhar em joules por metro quadrado, né, W sobre M2, é mais comum a gente trabalhar com decibéis. Em homenagem a um cientista norte-americano, né, Graham Bell, e surgiu essa unidade chamada Bell, ou a sua fração decibéis, que tem essa fórmula aqui, que os decibéis é igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I de referência. O I seria justamente a intensidade do som que a gente viu anteriormente. Vai ter um exemplo aqui seguinte, que é usando essa fórmula. Não é muito comum cair em vestibulares emprego de fórmula para cálculo de decibéis com logaritmos, mas é bom conhecer. Aqui pede, tem um medidor indicando um nível sonoro de 85 decibéis. Qual a intensidade do som? Isto é, está pedindo essa intensidade do som na unidade joules por metro quadrado. Isto é, ele dá em decibéis e quer essa unidade em joules por metro quadrado. Então aqui tem a fórmula. Então vou colocar no lugar de N, eu vou colocar 85 decibéis, que é igual a 10 logaritmo de I, o valor de 10 é menos 12, que é o valor de referência, que é um valor padrão, uma constante, né? Aqui teria que se trabalhar com matemáticas, teria que saber como usar a forma de logaritmos. Então, basicamente, cortou o 10 com os decibéis aqui, ficou 8,5 10 logaritmo de I sobre 10 a menos 12. A gente calcula o antilogaritmo. Através do antilogaritmo de 8,5, você também corta o log, né? Você posiciona a equação, no final você vai achar o valor da intensidade em joules por metro quadrado. Ok? Seguindo mais adiante. Ondas sonoras, o efeito Doppler-Fizeau. Quando nos aproximamos ou afastamos de uma fonte de ondas, alcançamos as frentes de onda em tempos distintos. Isso gera a impressão de que a frequência alterou-se. É por isso que temos a impressão que a sirene de uma buzina se modifica ao longo do movimento da ambulância. Isto é, a gente tem está num local e a ambulância se aproxima ou se afasta da gente, a gente tem uma sensação de frequência do toque da sirene da ambulância. Isso é dado por uma fórmula. A frequência que a gente ouve, que aqui F', é igual à frequência de origem da fonte vezes
a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. A gente vai estar vendo logo em seguida como se aplica essa fórmula. Antes disso, só ver um comentário aqui sobre a barreira do som, que é também chamada de onda de choque, que ocorre quando a fonte supera a velocidade do som, como os aviões supersônicos. O que é isso, pessoal? Quando você passa um avião a jatos, a gente ouve aquele estrondo, o avião passa alguns segundos, houve aquele estrondo que sai quebrando vidraças e tudo. Por quê? Porque o avião supersônico passou acima da velocidade do som. Ele, quando quebra essa barreira, há uma onda de choque, inclusive quebrando vidraças. A gente chama isso de barreira do som, quando o avião supersônico supera essa velocidade do som, causando um grande estrondo. Bem, agora vamos ver o emprego da fórmula de efeito Doppler-Fizeau. É um exercício aqui, ó. Uma fonte sonora de 100 Hz, imagine que é uma ambulância, e um observador encontram-se parados ou aproximando-se um do outro. Isto é, a gente tem uma ambulância e um observador. A gente vai estudar o que acontece se a ambulância está em movimento, se a pessoa que está parada está em movimento, ou se os dois estão em movimento, enfim. O primeiro exemplo é uma fonte parada, isto é, a ambulância está parada e o observador aproxima-se correndo a 20 metros por segundo dessa ambulância. Como é que a gente calcula a frequência que ele vai estar ouvindo? A fórmula é F igual a frequência da fonte da ambulância vezes a velocidade do som. No caso, é mais a velocidade do observador. A gente não usa o menos, usa o mais. Dividido pela velocidade do som, e a gente corta a da fonte, a velocidade da fonte, porque a fonte está parada, então corta. A gente substitui, ó. Onde está F, a gente coloca 100 Hz. Onde está a velocidade do som, bota a velocidade do som, que é 340, ó, em cima e embaixo, mais a velocidade do observador. A gente efetuando isso aqui eu não coloquei o resultado, mas a partir desse cálculo aqui você vai estar achando a velocidade, a frequência final que o ouvinte vai estar ouvindo, tá? Essa é a questão número letra A. A letra B seria a fonte parada e o observador afastando-se. Ao invés de estar aproximando, o observador está afastando-se. Então, ao invés de mais, a gente usa menos, menos V0, o item B aqui, menos V0, porque o observador está afastando-se. A gente substitui em todos os valores, a gente calculando isso, a gente vai achar o valor da frequência. O item C é fonte aproximando-se a 40 metros por segundo e o observador parado. Então, o item C, no caso, como o observador está parado, eu arranquei fora o V0 aqui de cima, do numerador. Ao invés disso, eu coloquei a fonte aqui embaixo, só que dessa vez subtraindo-se. Quando a fonte aproxima-se, então a gente subtrai a velocidade da fonte. Então substituí, eu botei tudo igual. A única coisa que mudou, eu coloquei aqui no menos 40, né, que é a velocidade da fonte que está se aproximando. Depois de eu efetuar essa conta, eu vou achar a frequência desejada. Isso é o item C. O item D, a fonte agora está afastando-se a 40 metros por segundo e o observador parado. É o item D. Então, no D, eu arranquei fora o observador. E aqui na fonte, ao invés de menos, eu coloquei mais. E coloquei os valores, substituindo. Você, quando efetuar esse cálculo, você vai achar o valor da frequência. Eu não terminei de fazer a conta, mas você vai conseguir achar a frequência, ok? O item E, já é outro item, é que fonte e observador aproximam-se a 10 metros por segundo. Isto é, tanto a ambulância aproxima-se, como o observador se aproximam. Então, o item E, então eu coloquei de volta aqui, o observador, no caso ele soma, a fonte eu subtraio. Eu substituo os valores, e com isso eu vou calcular o valor da frequência que vai estar se ouvindo. Item F, fonte e observador afastam-se a 10 metros por segundo. Isto é, a fonte e o observador se afastam um do outro. Qual a frequência que vai estar se ouvindo? A gente coloca aqui, item F. No caso, o observador está se afastando, eu coloco subtraindo.
A fonte se afastando, eu coloco a fonte somando, ok? Eu substituo os valores e vou conseguir achar qual a frequência desejada. Por último, o item G, fonte e observador parados. Se os dois estão parados, a frequência vai ser a mesma frequência da de origem. A fonte sonora é 100 Hz. Se os dois, tanto o observador quanto a ambulância, estão parados, a frequência vai ser a mesma. A frequência que vai estar se ouvindo é a mesma. Fazendo isso, a gente termina essa nossa aula. Um grande abraço a todos.